E aí, Mavi? Carlan, já vou te chamar aí, Carlan. Aguardando, Carlan. Bom dia, Wesley. Bom dia, Carlan. Tudo bem com você? Tudo bem, meu caro? Tudo beleza. Que Prazer estar bom aqui. que começou a chover em Curitiba, que pelo menos para esse rodízio de água, né? É verdade, deu uma chuvinha boa essa noite, né? Que Então bom, tá, isso é muito bom, sem dúvida. bacana. Carlan Muniz, professor de marketing da PUC do Paraná. Eu acho que você tem muito conteúdo aí para passar para nossa audiência, né? Vamos conversar, vamos conversar. Vamos Estamos aqui conversar. para isso. Então tá, hoje, dia 29/7, né? Mais uma Talk Show Live Projects, às 10 horas da manhã. Presença de Carlan Muniz, professor de marketing da PUC do Paraná. Pessoal, comentários estarão abertos para quem quiser fazer os comentários. Vamos à apresentação profissional do Carlan. Primeira coisa, Carlan, se apresente e fale quais são os seus títulos aí, quais são as suas Vamos, qualificações. vamos lá, vamos lá. Meu nome é Carlan Muniz, eu sou publicitário por formação e depois fiz especialização na área de marketing e depois fui para fazer mestrado, doutorado em administração, mas sempre com pesquisas na área de marketing e comportamento do consumidor, né? E aí foi Uhum. bem legal, parte do doutorado eu fiz nos Estados Unidos, os estudos no Boston College e depois comecei a trabalhar não só na academia, né, como professor de marketing, hoje professor de marketing da PUC Paraná, mas também como palestrante nessa área de gestão de marcas, de comportamento do consumidor, sou pesquisador e hoje estou fazendo assessoria na área de pesquisa de mercado. Tem uma parceria aqui com a Tema Pesquisas, aqui de Curitiba. Então, a gente Legal. acaba fazendo aí. E é interessante, nós tivemos uma parada por causa da pandemia. Vou começar a voltar os projetos de pesquisa de mercado nesse momento, né? Todo mundo querendo saber aí como é que está o consumidor agora, nesse, né? Que é o que a gente deve conversar na manhã de hoje. E é isso. Na verdade, hoje estou basicamente na academia e trabalhando como consultor e assessor na área de pesquisa e comportamento. Bacana. E é uma pesquisa e hoje muito solicitada, né? Comportamento do consumidor é algo que todo empresário, dono de loja, dono de comércio, dono de indústria, ele quer saber o que está acontecendo, né? Hoje ele precisa saber, porque não há setor, Wesley, onde não tenha mudado um pouquinho o comportamento. As motivações mudaram para comprar as mesmas coisas Uhum. de antes do mês de março. A gente percebe uma mudança de motivação, uma mudança do nível de envolvimento, que é um outro conceito muito legal em comportamento consumidor. O Uhum. processo de decisão de compra mudou também, a internet aparece muito forte, não apenas para buscar informação sobre qualquer coisa. Hoje você quer, puxa, eu quero agora com o meu negócio e você vai na internet buscar quem é que vende aquilo e entrega na minha casa. Ou quem é que, de certa Certeza. forma, eu possa resolver aquilo, sabe? O produto, serviço, enfim. E, obviamente, a venda online também cresceu bastante em praticamente todos os setores. Então, a gente tem um consumidor um pouco diferente. E mais do que isso, Wesley, nós temos um consumidor diferente. E quando a pandemia acabar, e espero que acabe logo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser realista, que ela vai mais um tempo, essa situação de tensão, vamos chamar assim, de Sim. cuidado extremo, isso vai mais tempo, não é? Essa história de vacina, se você for realista e se você for baseado em ciência, nós temos aí pelo menos mais 6 a 12 meses nessa situação. Então, com certeza, não é uma coisa que veio para ficar, não é uma coisa passageira no momento de crise. É algo que veio para ficar. Né? Veio Sim. para ficar essa história de você, de certa forma, mudar a maneira de comprar as coisas, de pesquisar as coisas e mudar também
as prioridades no teu dia a dia. Com certeza. Bom, a introdução, eu vou fazer a introdução rápida sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje, né? Então, o primeiro assunto é tendência de consumo em meio à pandemia, o segundo assunto é oportunidades e insights, e o terceiro assunto é mudança de comportamento durante o isolamento. Acho 3 tópicos bem densos para a gente falar, e vamos começar com tendência de consumo em meio à pandemia, tá? O que você enxerga nas tuas pesquisas, nos teus relatórios aí, o que aumentou? Qual a tendência de consumo agora do, do hoje, né? Eu não vou falar novo hoje, o novo futuro, que eu acho que o hoje é hoje sempre, a gente pensar que algo vai mudar, na verdade o que vai mudar já deveria ter mudado há muito tempo, né? Então, assim, eu só penso que isso acelerou o processo de mudança, mas essa mudança já Isso, deveria ter acontecido, né? O que o isso. consumidor está procurando agora? Qual que é a tendência de consumo dessas pessoas que estão totalmente digitalizadas? Até nós vamos acabar misturando, Wesley, o primeiro assunto que você falou e o terceiro que você falou, né? Ou seja, Sim, quando eu falo de tendências, estou automaticamente falando das mudanças de comportamento que geraram as tendências, né? claro. Então, o que a gente teve aí foi... o primeiro que você falou é verdadeiro, ou seja, a gente avançou 5 anos, 4 anos em questão de semanas. Um negócio assim, Sim, maluco. sim, Porque empresas tiveram que se ajustar de maneira forçadamente, e consumidores tiveram que se ajustar de maneira forçada também, né? Tiveram claro. que alterar comportamento. E aí é aquela história, né? Cada evento que acontece no mercado vai gerar oportunidade para uns e ameaças muito grandes para outros, né? A Luciana aqui estava mencionando, meu consumo se virou para casa, como estou mais em casa, preciso de mais conforto. As prioridades das pessoas mudaram, né? De Sim, repente, eu lembro agora, voltando ali lá para o dia 20 de março, 18 de março, que é quando tudo mais ou menos ficou sério no Brasil, né? uhum, Para a maioria das pessoas, pelo menos. Eu lembro que as pessoas, por exemplo, a prioridade naquele momento, informação. Eu lembro disso, né? Todo mundo louco por informação, o que está acontecendo, afinal de contas, uhum, e as pessoas começando a largar a mão de algumas coisas que elas estavam querendo comprar na semana anterior, ela não queria mais comprar aquilo, ela estava para comprar um eletrodoméstico, ela estava para comprar um automóvel, ela estava para comprar um pacote de viagens de turismo. Tudo aquilo entrou em stand-by, né? E não sim, preciso nem falar em consumidor final, posso falar em business to business. Eu uhum, estava, para você ter uma ideia, eu e a Tema, nas parcerias de pesquisa, nós estávamos no dia 20 de março com 4 propostas para serem aprovadas para começar na semana seguinte, pesquisas de mercado. E a sim, coisa ficou tão incerta que todas uhum. as 4 foram paralisadas. As pesquisas de mercado retornaram agora em junho, basicamente, né? Por quê? Porque No foi um setor de período no serviços, começo você acha que também deu assim, que é o seu setor, né? Você acha que mudou a tendência do que as pessoas queriam naquela época para agora? em relação a, Ao começo da pandemia para agora? mas em relação à pesquisa, você está falando? A pesquisa, qualquer área de serviço que você tenha Não, entendido. a área de educação sofreu um baque danado, né? Sim, Até eu me orgulho muito da abordagem que nós da PUC Paraná tivemos, porque a gente rapidamente estava na internet. Rapidamente a aula virou remota, com praticamente a mesma qualidade, porque a gente, sim. né, alta em tempo real. Mas, de maneira geral, a educação sofreu um baque danado. E a área de pesquisa é o tipo do investimento que a pessoa falou, tá, mas eu ia fazer um investimento em pesquisa, né? Conversar com o meu consumidor. Mas nesse momento, meu consumidor está trancado em casa, não vale a pena eu iniciar essa pesquisa agora. Né? A minha operação parou. Então, a pessoa, naquele momento, em março e abril, ela tinha outras prioridades. Não podia começar uma pesquisa de mercado no meio de um
de uma incerteza tão grande. Eu Sim. até acho, Wesley, que a poeira começou a baixar no sentido de as empresas começarem a retomar algumas atividades, pesquisa é uma delas, comunicação é uma outra, a partir de maio. Eu percebo aí sim, consumidor final a mesma coisa, é engraçado isso, né? Consumidor final a mesma coisa. Ele fica o mês de março e abril, ele fica um pouco mais paralisado. Quando Uhum. chega Em maio, eu começo choque, a né? Ficou em perceber, choque todo mundo, né? todo Saber, mundo em assim, não choque. sabia o que fazer, né? Não sabia. Nós não sabíamos. Tanto que é muito engraçado, na minha área de marketing, de comportamento, nunca se viu tanto relatório sobre possíveis tendências para a pandemia como no mês internacionais. Todo mundo começou a falar, opa, deixa eu apresentar esse produto aqui, estudar rapidamente e apresentar esse relatório de tendências. Depois, a quantidade de relatórios lá em maio e principalmente de junho em diante diminuiu bastante. Tu vê, né, como era uma oportunidade para as empresas de consultoria oferecerem esse tipo de conteúdo naquele momento em quantidade, né? E eu percebo, Wesley, que a partir de maio o consumidor ele começa a se soltar. É bem interessante. Claro, eu estou falando soltar no sentido seguro do termo, né? Não Uhum. soltar no sentido de sair de casa, apesar de eu ser um cara muito crítico e saber que muita gente desandou a quarentena da pessoa. Mas, de qualquer forma, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, Uhum. como consumidor, em maio as pessoas começaram a falar, quer saber? Como eu vou ficar assim durante um tempo, então vamos ver como é que eu posso aproveitar isso da melhor maneira. E aí Sim. ele começa a experimentar coisa nova. Por isso que o comércio online ele começa a ganhar uma força e, na minha opinião, ele daqui até o fim do ano ele vai ganhar uma riqueza muito grande. Porque eu acho que tem muita gente que está começando a se soltar como consumidor e está começando, poxa, quer saber? Sabe aquele item de decoração? Vou comprar online. Quer saber aquele supermercado? Agora vai ser tudo online. As pessoas estão Uhum. aprendendo a fazer, né? Todos nós estamos aprendendo a ser consumidor de novo um pouquinho, Sim. por causa Eu das vi restrições. e eu vi uma tendência muito forte, porque a gente vem falando da área de e-commerce que o omnichannel era algo obrigatório há 2 anos atrás. E de um momento para o outro, o Omnichannel foi obrigado. As empresas que têm shoppings, por exemplo, os shoppings abriram a opção de drive-thru. Então, quem tem um e-commerce, ele pode escolher para retirar em qual shopping ele quiser, com hora agendada. Eu quero agora colocar entrega courier próprio, eu quero colocar entrega para motoboy. Então, também o delivery, queira ou não, os aplicativos de delivery deram o tom para que as lojas virtuais conseguissem também entender que o consumidor quer o delivery. Ele quer receber na hora o produto. Se a empresa está na mesma cidade daquela compra, ela tem a possibilidade de fazer essa entrega. Então, a tendência também de consumo vai, eu não vou comprar roupa no shopping porque eu não posso entrar no shopping. Mas se eu tenho uma loja do shopping que me vende, entrega na minha casa, e se eu puder trocar, eles não me cobram nada, você vai comprar, né? Porque a roupa você vai precisar comprar uma hora ou outra, vai fazer frio, você precisa comprar uma blusa nova, vai fazer calor, você precisa comprar um outro tipo de roupa. Então a tendência está muito elevada à pandemia, eu acredito, né? De retração de consumo, mas igual você falou, de maio para frente, as pessoas, espera aí, eu não posso parar minha vida. Tem que acontecer alguma coisa. E tem uma coisa interessante no que você falou, Wesley, que é o seguinte: quando tudo isso começou, em março e abril, vamos sempre juntar março e abril, porque foi os Uhum. 45 dias assim mais de um caos até de raciocínio. Ó, a Luciana Coelho falando, eu testei comprar roupa online, até gostei, mas prefiro ir na loja. Bem Sim. interessante, né? As pessoas estão testando. E o que eu percebo em abril, no começo, o consumidor ele entendia quando um e-commerce, quando um supermercado falava assim para ele: olha, beleza, vou te entregar, só que não vou te entregar hoje.
vou te entregar daqui a 3, 4 dias. O consumidor, ele entendia. Ele falava, não, tá certo, imagina com a zona que não tá nesse momento, no site do cara e na equipe do cara, na operação. Sim. Da mesma forma, você relevava uma série, alguns atrasos, alguma entrega feita de maneira não super adequada, o produto não veio na caixinha correta, a melhor possível, tal. E é muito engraçado, Wesley, porque a partir de maio, essa paciência do cliente em relação a esse processo de compra online, de entrega, a paciência acabou, ou pelo menos diminuiu bastante. Agora, se você age de alguma forma caseiramente, ele vai perceber na hora e vai falar, poxa, esperava algo, um comportamento mais profissional da parte de vocês nesse momento. Ou seja, a expectativa subiu em relação às operações envolvendo internet, envolvendo entrega. Tudo isso agora é esperado que seja super bem feito da parte da empresa. No começo, não. No começo havia, o consumidor estava um pouquinho mais assim, não, tudo bem, vai. O pessoal está entregando, não entregava antes, agora está entregando. Tudo bem, está errado aqui, o produto veio trocado, eu vou ligar lá e vou resolver. Agora, não. Agora a gente já está virando consumidor normal, bem crítico e querendo mais por menos e querendo um serviço adequado. A Gi está falando que é verdade. O problema que eu vejo é que as empresas, e tem que ter uma paciência aí com as empresas, porque além do isolamento, além de não poder trabalhar com a equipe completa, além da diminuição do consumo que teve nos meses anteriores, o boom de consumo simplesmente não vai fazer a empresa contratar 10 ou 20 pessoas a mais para atender. Por quê? Eu defendo um pouco as empresas nessa questão, porque eu vejo isso acontecendo na prática, né? Então, quando o consumidor fala, não, agora vamos todo mundo vai voltar a comprar via internet e queremos um delivery rápido. Ok, não tem motoboy, tá? Então, não é uma questão que a gente vai mudar. Não tem motoboy. Motoboy agora estão fazendo, ontem saiu a notícia que estão fazendo um comitê sozinho para sair da dependência do iFood. Eu vi. Entendeu? Então, assim, não tem motoboy suficiente, não tem entregador suficiente, não tem courier próprio suficiente. Por quê? Acontece igual está acontecendo uma Black Friday de delivery. Né? Da Black Friday, usávamos o correio para tudo, né, em tempos atrás. E o correio entrava em colapso. Né? O sistema de motoboy de delivery está em colapso. Não tem tantos motoboys assim disponíveis para fazer entregas em 20 minutos como a gente acha que tem. O próprio iFood está terceirizando mais e mais ainda. Antes você era iFood e não poderia ser Uber Eats. Né? Aí hoje você pode ser tudo. Porque sobrou um tempinho, você tem uma bicicleta, um patinete, você entrega. Eles estão atrás de qualquer pessoa para entregar. Então, assim, existe a paciência que o consumidor precisa ter, é porque os motoboys, eles estão trabalhando sob situações de pressão. E é arriscado o motoboy sair correndo para todo quanto é lado, eu acho arriscado. Então, a gente tem que colocar uma entrega mínima e um tempo mínimo de entrega de períodos. Eu acho que as entregas que estão acontecendo assim muito rápidas, como comida, a gente precisa rápido. Mas as outras coisas, a gente não precisa que chegue em 20 minutos. Né? Perfeito, não? Perfeito. Eu acho que... Não, e é engraçado, Wesley, porque o que tu está comentando, o que a gente precisa, então, é, na verdade, aprender... Nós empresas, precisamos aprender a gerenciar a expectativa deste consumidor que quer queira, quer não, está mais à flor da pele. Né? Está mais à flor da pele, está querendo tentar resolver problemas que antigamente ele pegava o carro, saía e acabou, resolvia. Agora tem uma série de restrições, horários, em muitas cidades o comércio não está aberto. Então, eu concordo contigo, concordo. Eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que se temos hoje um recurso complexo como o esquema de delivery, então precisamos gerenciar a expectativa do consumidor para que diminua o nível de insatisfação, se estiver acontecendo insatisfação, né? Eu concordo contigo, o acordado não é caro, ou seja, olha,
eu entrego em 48 horas esse produto. Ele não é uma comida, né? Ele é outro tipo de coisa. Então, eu entrego 48 horas. Obviamente, se for fora da cidade, eu entrego em mais tempo, né? Eu acho que é possível. Acho que é possível. Acho que tá dentro tá dentro do esquema, né? Tá dentro do esquema. Agora, não dá para negar uma coisa, né? Que nem você falou do Omnichannel. A história todas as empresas tiveram que mudar um pouquinho, né? Isso é muito interessante. As operações. Você falou ali que você entende muito bem o lado das empresas, né? Eu fiz acabei fazendo muitas entrevistas, muitas lives ali no mês de abril e maio. E no mês de abril e maio, eu lembro que eu usava a live para... Eu tenho familiares que têm varejo. Varejo de chocolate, para ser mais exato. Não vou fazer propaganda aqui, que não é o caso. E eu vi isso na minha frente. Se for bom, manda para mim, tá? Manda uma amostra. Sim. E eu vi isso na minha frente acontecendo. Eu vi o empresário, cara, ele está estressado. De uma hora para outra, a demanda cai. E você não transforma uma estratégia de distribuição que é presencial, na loja, naquele endereço, você não transforma isso em delivery em uma semana. Você não faz isso. E para complicar um pouco mais, para tornar um pouco mais complicada a situação, até seria mais ou menos possível pensar numa velocidade, mas o que falta, de maneira geral, aos empresários, eu não estou aqui denegrindo eles, muito pelo contrário, é só uma constatação, mentalidade de mercado. Não é o forte. A mentalidade de mercado, tem muitos empresários que não têm essa mentalidade aflorada, eles têm noções. Eles sabem fazer aquilo que fazem, sabem vender aquilo que fazem, sabem daquele métier deles, né? Seja vender produtos automotivos, seja serviços de estética, eles sabem daquele métier, mas não necessariamente têm mentalidade de mercado. Quando chega uma pandemia, tira a receita do cara de um dia para o outro. Ele não tem a mentalidade aflorada, ele apenas manja do métier dele. E não é simples de mudar a operação, a gente entende, né? A gente entende o nível de estresse que essa pessoa estava ou está por conta desse contexto que mudou radicalmente, né? E tem setores, Wesley, que eu sinto em falar, sabe? Tem setores, se você pegar turismo, se você pegar viagens de todos os tipos, né? Ônibus, avião, todos os tipos. Nossa, é um setor que o setor cultural, são setores que eu tenho uma tristeza muito grande, porque por mais que eu seja um consultor da área, e por mais que esses setores tentem se reinventar, tem um limite para isso, né? Tem um limite. O setor de turismo, você não tem como se reinventar, porque ele parte do pressuposto de pegar alguém e colocar naquele lugar para passear. Então, exatamente. Né? Você não tem uma escapatória científica que eu possa, como consultor, resolver o problema dele. E eu sinto muito por isso. Né? Eu sinto muito por isso. Alguns setores, o setor cultural, tudo bem, ele se reinventa em alguns aspectos. O pessoal faz show em drive-in, o pessoal faz live, faz um monte de coisinhas arrecadando, mas nós estamos falando de 1% dos agentes culturais. De maneira geral, é um setor bastante prejudicado e não há consultor que ajude a revigorar isso tão simplesmente, tão facilmente. Por exemplo, teatro e cinema estão fechados, né? Então, como que funciona? Como que eles sobrevivem? Como sobrevive? E aí as companhias de ônibus, os ônibus intermunicipais, interestaduais, muitas linhas simplesmente deixaram de existir nesses meses, nessas semanas. E, né, como é que você faz? Como é que você faz com aquela equipe toda? É bem complexo. É bem complexo. Tanto que eu digo, e estou te interrompendo, mas eu digo que também, até certo ponto, sem proteção social não existe. Sem proteção social e econômica, eu sei que a gente não está aqui para falar sobre aspectos governamentais, mas como existe um limite para qualquer reinvenção de negócio, tem hora que a proteção social e governamental ela é fundamental. Não é culpa de ninguém a pandemia, né? E aí ela está acontecendo e tem que ser enfrentada e a proteção social e econômica precisa existir em algum grau. Ela precisa existir.
Agora, tem uma coisa legal, Wesley. A notícia é boa, né? No meio do caos. Além das mudanças de comportamento, oportunidades para muitos setores, a gente só falou de setor que se deu muito mal, mas tem setores que se deram muito bem. Né? Setores aí de e-commerce, setores de entretenimento em casa. Nossa, tem coisas assim muito doidas que aconteceram. Nunca vi Os tanta gente. deliveries de comida, a quantidade de pedidos de iFood, a quantidade de pedidos pelo Rappi para supermercado, que a pessoa não quer ir até o supermercado. Há vários novos aplicativos surgiram, mini aplicativos surgiram durante essa pandemia. Então, assim, houve oportunidade para uns, né, que já tinham uma ideia talvez formada na cabeça, mas não tinham o feeling de fazer naquele momento, e surgiu a oportunidade e fizeram, né? Correndo às pressas, né? A Netflix foi a salvação. A A salvação Luciana falando que foi a salvação, né? E a para gente do eles, né? turismo sofrendo. Não, Exatamente. mas tem uma coisa, Wesley, que eu gosto muito de discutir, que é o seguinte: uma coisa a gente sabe. 2020, até o fim do ano, vão aparecer novas empresas, novos negócios, novas soluções. Vai. Tem muita coisa interessante que vai acontecer, sabe? Eu analisei, até quero fazer um vídeo para o meu blog. Vou fazer depois uma propaganda do blog aqui Claro, no pode fazer. espaço. Mas tem um Jabá, vídeo. pode fazer o que você quiser. Tá bom. Mas tem um vídeo que eu quero construir para falar um pouquinho no blog, que é o seguinte: todas as crises geram muita inovação e novos negócios. Todas. Se você pegar desde tava estudando, né? Desde a peste negra, lá em 1440, lá a peste negra fez com que acelerasse o processo e surgisse o capitalismo em seu formato mais rudimentar naquela época. Se você pegar a crise de 29, né? A crise de 29, muitos produtos apareceram por causa da crise. Eu lembro, eu estava lendo sobre o Nescafé. O Nescafé aparece mais ou menos naquela época. Por causa da guerra, talvez, né? Na verdade, Pós-guerra, né? Não, o Nescafé é antes da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Sim, é nasce a depois da Nutella. primeira e antes da segunda. Isso. O Nescafé. A Nutella, né, que a gente conhece, o creme de avelã, ele surge durante a Segunda Guerra, porque acaba o cacau, e aí os confeiteiros não sabem o que usar nos doces, e um confeiteiro francês, que é o Ferreiro, que depois vai se transformar na marca, né? Ele começa a usar creme de avelã para substituir. E aí é bem interessante, surge a Nutella. Se você pegar a crise do petróleo, na década de 70, surgem as locadoras de automóvel. A Localiza, uma série de locadoras, não sei se é a Localiza, a Hertz, primeiras, mas surgem, aquele setor recebe um boom. Se você pegar a crise do SARS, que a gente não viveu no Brasil tão forte, em 2003, surgem o Alibaba.com, surge uma série de comunidades online para ajudar na venda de quem não podia sair de casa e tal. Não aqui, mas principalmente na Ásia. Se você pegar a crise econômica de 2008, que no Brasil foi um pouco menor, você vai ver Uber, você vai ver Airbnb, você vai ver soluções que vieram daqueles momentos. Então, o que a gente pode esperar, Wesley? Dá para esperar que em 2020, em 2021, surjam novos negócios, novas propostas, novas soluções. Obviamente, os negócios existentes vão ter um incremento de inovação, né? Não vai ser disruptivo, mas vai ter um incremento de inovação, como essas que nós estamos falando aí, né? Essas do tipo empresas que só tinham presença física, hoje precisam de presença e, na medida do possível, venda online. E quando a pandemia passar, isso não vai mudar, ou seja, elas vão manter esse canal aberto. Vai ter muita gente que vai querer manter o comportamento. Sim. Esses dias eu escutei, Wesley, um idoso, já com seus mais de 70 anos, falando: nossa, em abril fiz a minha primeira compra online. E gostei tanto, porque poupou meu tempo, gostei tanto que eu vou me manter comprando online
quando isso acabar. Ou seja, se você pega um depoimento desse, de uma geração que não é nativa da internet, não é, nem a minha é nativa, mas de qualquer forma, essa muito menos, né? Então, imagina. Então, significa que nós temos uma mudança de comportamento que vai ficar. Um pedaço dessa mudança vai ficar, né? Aqui a Juliane estava Luciane, falando que inovar é fundamental. Você não vai ter escolha, né? A gente foi empurrado para a inovação. Ela pode ser pequenininha, ou seja, uma empresa mudando sua maneira de distribuir, e ela pode ser gigantesca de uma mudança um pouco mais global. a Luciane também falou que eu estou me reinventando, eu estou estudando que não tinha me dedicado nos últimos 10 anos. Eu também vi uma questão, a gente falando de consumo, de educação, de curso, de lives de educativas. Hoje está correndo lá o E-Commerce Brasil, a versão global, com diversos nomes totalmente online, sem aquele. Eu fui em um evento do ano passado no E-Commerce Brasil de 10 anos, 3, 4 mil pessoas. Hoje, obviamente, não teria como fazer esse tipo de evento. E reinventaram o evento e fizeram a versão global mais barato do que o ingresso que era na época. Mas os eventos, principalmente, o E-Commerce Brasil, ele mostrou que dá para fazer evento de grande porte de forma online, de forma dinâmica, com a ferramenta certa. Então, aí surgiram ferramentas também. Vamos falar do que? O Zoom, quantos por cento as ações do Zoom subiu? Porque o Zoom foi muito usado, muito baixado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Hangout, que teve que mudar para o Google Meet, que era limitado, tinha que pagar, agora é gratuito durante a pandemia. Só que depois você vai se acostumar com a coisa e vai ter que pagar, né? É o menu degustação. O Google faz muito disso. E N outros softwares que surgiram aí nessa mudança, que eu falo do último item, na mudança de comportamento, cursos online vão virar virtuais, todos, né? Eu acredito que faculdade, medicina, né, coisas que têm necessidade de ter contato, obviamente não vão poder ser dessa forma, mas o EAD, que estava num processo lento, ele acelerou de uma forma muito rápida, como você disse no começo, né? Não, e outra, Wesley, a maneira de fazer a educação funcionar, ela ganhou uma cor maior, uma possibilidade de mais possibilidades, né? Matizes diferentes de educação. Por exemplo, vou pegar o meu exemplo, né? O que nós fizemos na PUC e em outras tantas faculdades? Saímos do presencial para o online, mas não é EAD. Nós saímos do presencial para o online, mas é aula em tempo real. Cada um na sua casa, mas em tempo real. E é engraçado, porque o EAD tem suas vantagens. Não estou aqui para dizer, eu acho que cresceu bastante nesse período e vai crescer muito mais no futuro. Mas o tempo real, a gente percebeu que... né? Oi? É uma aula ao vivo. É uma aula ao vivo. E a aula ao vivo é muito boa, Wesley, porque ela permite a discussão. O EAD não tem tanto isso, a discussão fica sendo por fórum e tal. A aula ao vivo, ela consegue ter a qualidade da aula presencial, mas imagina, você consegue, eu estou em Curitiba e posso fazer uma pós-graduação em São Paulo. Eu estou em São Paulo e eu posso fazer um MBA nos Estados Unidos, em tempo real, ou seja, vou entrar nos horários pré-determinados de MBA para poder discutir isso com o meu professor, né? Assistir a aula e explica um pouco para o pessoal que está aí o que é a aula online, que é o EAD, e quais as diferenças, porque tem uma diferença muito grande, né, entre um e outro. Tem a principal diferença é o modo de discussão do conhecimento. O EAD, a aula está pré-pronta. Sim. Ele está pré-pronto, ele assiste o vídeo, ele lê o material, ele faz a avaliação no momento determinado, às vezes sem a presença humana. Ele toca do jeito que ele quer no EAD, né? Até não sou um craque em EAD, mas eu sei que a aula em tempo real, ela é a aula presencial cheia de conversa, cheia de discussão, cheia de risada, de bom humor, etc, etc. E você permite a troca na hora, né? Na hora. Então, estão os dois dispostos a conversar, além do próprio conteúdo a ser discutido.
Então, essa é a grande diferença. Mas tem outras, né? O modo de avaliação é diferente. A avaliação do tempo real, obviamente, ela é feita através de algum tipo de coisa feita em real time, né? O Nelson mandando um abraço aí. Abração, Nelson. Então, é bem diferente. É bem diferente. Eu sei disso porque muita gente, você está certo, muita gente confunde EAD com a aula em tempo real. E eu estou achando que agora abriu a cabeça de muita gente na área de educação. Por exemplo, tem muita gente de Santa Catarina, tem muita gente que adoraria fazer um curso de pós, aqui fazendo uma propaganda, uma pós na PUC. Uhum. Daqui a pouco vai ser possível. Então o cara pode estar no interior do Rio Grande do Sul ou no interior do Ceará, ele pode fazer uma pós-graduação de uma instituição com os professores aqui de Curitiba, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre. Se eu não me engano, eu lembro que a FGV já fazia algo parecido há um tempo atrás, onde a aula era única, passada num telão, e os alunos iam de forma presencial para lá, mas algumas aulas eram presenciais e algumas aulas eram virtuais, porque tinha aula com a FHC, por exemplo, com vários nomes aí, que não daria para ele estar localmente em todas as unidades da FGV. Então já tinha algo parecido, só que você tinha que ir até o centro de estudos dele, para local, assistir, né? Mas a aula era a mesma aula para todas as unidades, aquela aula em específica, né? Então você tinha grandes nomes, Max Geringer também dava aula lá, eu lembro disso, e então vinha uma grade curricular com um currículo de professores excepcionais, então você queria aquilo. E hoje vai ser possível, né? Não é impossível você colocar diversos nomes para até complementar o estudo de uma faculdade de forma online, porque presencial seria caríssimo e quase que impossível pelo tanto de unidades que tem algumas faculdades, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a própria aula, é engraçado, olha só que interessante, até a aula presencial, ela deve sofrer evolução. Ou seja, a própria aula presencial, ou seja, aquela história de ir na faculdade de segunda a sexta, aquilo pode mudar. Daqui a pouco, os cursos presenciais terão sua pequena carga online, ou seja, sexta-feira a gente se vê, mas na outra sexta a gente não se vê e vamos fazer um encontro online. Então a gente vai ter essa mescla o tempo todo, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Acho que está todo mundo aqui nessa história aprendendo bastante e se reinventando, né? Claro. E é bem legal. Existe uma reinvenção empresarial e existe uma reinvenção pessoal. E não estou falando de professor, não, que nós estamos nos reinventando para poder fazer isso em real time. Estou falando de estudante mesmo, que o estudante está se reinventando no seu dia a dia. O cara antigamente tinha aquela hora de acordar, aquela hora de ir para a aula, aquela hora. Agora não, agora mudou. Ele pode acordar meia hora mais tarde, só que ao mesmo tempo ele tem uma outra tarefa, uma outra maneira de reagir às aulas e tudo mais, né? Então é bem interessante. E a economia de tempo também, né? Porque assim, embora tenha a aula online ela é de hora marcada, você tem a economia do teu lanche, do teu transporte, do tempo que você vai até a faculdade. Então, há uma economia, sim, grande da parte do estudante, porque o estudante, muitos não tem condições total, né? Às vezes ele pega todo o dinheiro dele e coloca na faculdade e não tem o restante do dinheiro, ele tem que complementar fazendo alguma coisa. Ele tendo essa meia horinha a mais de ida e de volta, de descanso, ou que ele possa trabalhar, ou que ele possa fazer outro tipo de coisa, eu acho muito importante para as pessoas entenderem isso. Que isso é um facilitador de qualidade de vida também, né? É assim, é assim. É claro, a gente não quer, a gente sofreu tão intensamente tendo que ficar em casa, que a gente fica um pouco traumatizado desse negócio mais caseiro, né? O home office, ele não foi feito por prazer, ele foi feito por necessidade. Sim. Mas eu tenho certeza que se não fosse por necessidade, seria muito interessante você ter boa parte das pessoas trabalhando em casa por prazer, né? Por funcionalidade, não por necessidade. As aulas também, acho que as pessoas achariam super, super legal você ter uma parte na instituição e uma parte, vamos nos ver online naquela manhã. Sim. Vamos fazer um negócio tem diferente. Tem que ter uma mescla disso daí, né? Não pode ser totalmente online, nem totalmente
talvez o formato normal, né? Eu E acho que Kaká aqui disse, bota economia nisso. Cada intervalo de aula era um lanche diferente. Ele deveria estudar no positivo, porque esse positivo tem um madeiro lá no intervalo, né? Daí gasta mesmo, né, tio? Aí gasta sim, mesmo. Aí é 30 sim, conto ali por sim. lanche, né? Não mínimo. Sim, não, e agora é muito engraçado, né? Nas aulas do primeiro semestre, que já foram boa parte remotas, são cenas hilárias, né? Tem gente comendo enquanto tem aula, Sim, né? Eu confesso a você o seguinte, eu sei que para muitos alunos eles consideraram chato e pesado as aulas do primeiro semestre ali, quem teve aula, né, e tal. Agora, a gente se divertiu bastante, eu posso lhe garantir, Wesley. A gente se divertiu bastante online, a gente inventava umas modas, né? Literalmente, eu trazia o pessoal para dentro do meu apartamento, passeava aqui, inventávamos trilha legal. sonora, a gente fazia porque precisa, né? Porque as pessoas que estão na área de educação, as pessoas não querem só conteúdo, elas querem se divertir um pouquinho também, né? Sim, sim. Então, o desafio nosso como professor é fazer algo que a gente se divirta também e, com certeza, eles se divirtam com a gente, né? Então, isso é muito legal. Essa parte da educação é muito legal. Eu só lamento uma O coisa. pessoal tá tudo pedindo nota aí, eu tô achando, ó. Tudo te elogiando, falando Não, que o são cara tudo... é melhor, né? a Mavi, São o, ex-alunos, né? são ex-alunos, o Cacabês que está ali, eles Uhum. são tudo ex-alunos, estudaram comigo, já se formaram, já são pessoas Legal. ricas e milionárias. Ah, sim, alguns aí são ricos e milionários já, né? Isso, certeza. Ah, mais uma pergunta aqui. Vocês acham que teve mudança de hábito ou apenas acelerou algo que já existia? Porque aula online já existia, home office também. É verdade. Tanto É. aula online, como eu já te comentei, e home office também já existia. A Luciana também está dizendo que é ex-aluna. Exatamente, Wesley. As duas coisas aconteceram. As duas coisas aconteceram, né? Eu acho que acelerou muita coisa, mas teve mudança de hábito também, sabe? Sabe, os cuidados que a gente está tendo, a, a nossa maneira de nos entreter mudou nesse período. É, o valor que a gente dá para algumas coisas e para algumas pessoas mudou. É muito engraçado, sabe? O valor é engraçado. Eu tava olhando essa semana passada. Eu me cuido muito, sabe, Wesley? Eu faço home office mesmo, sabe? Só saio para Uhum. ver meus filhos e pouca coisa a mais. E eu percebo que o valor que a gente dá para uma caminhada hoje é muito maior do que o valor que a gente dava para uma caminhada até o mês de março, sabe? Então a maneira de a gente enxergar alguns detalhes, eu acho que mudou bastante, Eu né? acho que a privação de liberdade cria uma sensação estranha na nossa cabeça, né? Porque antes o home office era opcional. Antes, a aula online era opcional, agora ela é obrigatória. Então, quando se torna obrigatório, começa a não ser tão legal assim, né? É, é. Aqui a Luciana mencionando, aliás, um beijão para ela. O trabalho em home office eu adorei. Acredito que nos dedicamos mais ao trabalho, ela menciona. Sim. Aí vai muito da pessoa, né? Vai muito da pessoa. Cada um reage. Tem uns que eu percebi que se cansaram muito no home office também, porque o home office acontece é que eu tô em home office, né? Eu tô trabalhando no home office. E se você não Não, se a cuidar, gente, eu acho que a gente, Carlão, desculpa te interromper, tá claro, tranquilo. Mas vamos pensar aqui naquela pessoa que está no home office, que tem 3 filhos, que está é, no home office, que a creche não está funcionando, que a escola não está funcionando, que é, o filho sozinho, vou dar aula para um adolescente, para um adulto, é uma coisa online. Como que você vai educar uma criança de 7, 8 anos online, né? Então, essas pessoas, elas estão sofrendo com esse tipo de situação do home office. Elas é precisam mais da complexo. educação presencial dos filhos e a gente precisa de dar esse descrédito para a pandemia nessa situação, né, de tanto de comodidade. Às vezes, não estou falando só mãe, às vezes pai também precisa fazer essa manobra toda para poder trabalhar, para ajudar, porque às vezes mãe e pai trabalham. Eu já fiz live com pessoas assim, com
com lives, não, com calls, normalmente, que eu venho fazendo, e tá a criança de um lado, o meu gerente do banco, tá lá com a filha, com a mulher, e ele no home office. E eu vejo que ele tá sofrendo ali, porque ele não consegue dar respostas, ele não consegue se dedicar como ele se dedica dentro de uma agência, né? E a esposa dele provavelmente não, porque também trabalha em banco. Então, assim, usando isso como exemplo, eu acho que foi muito bom para algumas coisas, mas o home office para essas pessoas que têm muitos afazeres em casa, que não têm uma liberdade igual a gente tem, está sendo difícil, É, entendeu? nós temos, Ó, temos que com cuidar. criança é outro departamento. Temos que cuidar para não glamorizar o home office também, porque É, cada um tem a sua realidade. É verdade, é super complexo. Com criança. E o fato também de você, com o home office, você tem que cuidar para não ficar. Como é que é? Para não ficar com a cabeça muito cheia, porque você vai meio que acorda meio com a empresa, vai dormir com a empresa, tem que cuidar, tem que ter um pouco de manter a eu sanidade percebi que o mental. pessoal e o profissional nunca estiveram tão ligados como agora. É Então, o verdade. estresse profissional e o estresse pessoal estão extremamente ligados. É Porque às verdade. vezes você está compartilhando a mesma casa com a tua esposa o dia inteiro e com a tua família, e aquela conversa que você fez no home office ali, você já vai debater em casa. Antes você esquecia, você ia para casa, não queria falar sobre trabalho. Hoje a tua esposa está escutando ali a bronca, ou a demanda que você tem que fazer, o trabalho extra que você tem que fazer, e Verdade. isso está criando muito estresse dentro de casa, sabe? Verdade, verdade. É uma realidadezinha que nós estamos vivendo e que está nos modificando, por bem Sim, ou por mal. Ela está nos modificando um pouco. E tem um impacto danado para negócios isso, né? Porque sairemos dessa pessoas diferentes. Vai passar, vai passar. Não tenho dúvida disso. Mas sim. primeiro vai demorar um pouquinho ainda, ou seja, ainda temos uma vida mais regrada, mais diferente por mais uns meses. E Uhum. temos que assumir isso, porque o problema é se enganar, viu, Wesley? O problema é se enganar dizendo, não, a vacina está vindo. Eu vejo muita gente se enganando. Não. Segundo a ciência, Mas tudo tem assim, seu tempo. a vacina do H1N1 chegou e não parou de ter contágio de H1N1, É. Não, entendeu? não, não, isso Então, não para. a Isso é vacina verdade. não é a solução, não. A vacina vai Nadante. ser simplesmente. Claro que essa doença é muito mais agressiva que a H1N1, eu acredito, né? Não peguei ela ainda para saber. E nem H1N1 também não peguei. Então, eu não tenho essa experiência para falar, mas os relatos aqui são diferentes, né? Então, assim, tem uma agressividade maior, um alto índice de contágio muito maior que o H1N1. Então, assim, a gente espera que a vacina tenha uma coisa mais de resolver a curto prazo as coisas, de a gente poder ter uma liberdade de novo, tá? Mas que vai acabar com a Covid-19, duvido, né? Eu não acho, né? Na minha opinião, né, que vai simplesmente acabar como se acaba com o sarampo, que levou anos e anos, né? Mesmo com vacina, mesmo com vacinação, quantas e quantas doenças ainda temos hoje, mesmo com vacinações desde pequeno, né? Então, imagina isso, a gente só vai ter um pouco mais de tranquilidade, né? Talvez isso, né? A Luciana está falando, né? As pessoas estão se apegando a algo para viver um pouco mais livre. É verdade. E eu queria dizer uma coisa interessante, que a gente fez um levantamento, Wesley, junto com a Tema Pesquisas, que é minha Uhum, parceira nos projetos. Nós fizemos um levantamento com 1.000 pessoas, uma pesquisa com 1.000 pessoas em abril. Pessoas principalmente sul e sudeste. E a gente percebeu, sabe o quê? Que as pessoas dão muita importância, e faz todo sentido que elas deem, elas dão muita importância e elas têm confiança nas empresas. sim. Eu achei super interessante isso. Elas confiam, segundo a comparação que a gente fez no Uhum, questionário lá, elas confiam mais nas empresas para darem uma mão nessa época de pandemia, em todos os sentidos, né? Eu estou falando como empresa como empregador, empresa como uhum. agente da sociedade, mas elas confiam muito mais nas marcas e empresas do que no governo e do que na própria sociedade, sabe? No cidadão se cuidando. O índice maior na comparação foi o das empresas em termos de confiança para ajudar durante a crise.
Isso é bem interessante. Eu acho que é um insight muito bom para a gente refletir, sabe? As empresas são agentes que estão sendo convocadas. Claro que aqui, né, Wesley, estou falando das empresas maiores, aquelas que têm efetivamente condições de contribuir de alguma forma, seja através da comunicação delas, seja através de alguma ação, seja através de dinheiro, não interessa, mas estou falando daquelas que podem efetivamente agir. Mas elas estão sendo convocadas a participar, a ter uma atuação social e não apenas trabalhar no seu dia a dia vendendo seu produto ou serviço, né? Isso é bem interessante. Acho que é uma reflexão que vale a pena abrir a cabeça das pessoas que estão nos escutando. Tá, a questão das empresas grandes, eu entendo que é quase que tem momentos que elas têm que se adaptar ao consumidor, né? Se o consumidor ele exige, ele está na rede social, ele está falando sobre o assunto, e eles têm que abraçar isso para abraçar o consumidor, eu acho bacana. Fazer as doações que eles estão fazendo, fazer as campanhas de arrecadação, eu acho fantástico isso. Mas eu acho que tem muito marketing em cima de uma ação benevolente, né? Então, normalmente, as ações, ó, a Natura, sei lá, várias empresas, estamos fazendo álcool em gel e distribuindo para várias pessoas. Beleza, distribua e deixa a população falar, entendeu? Deixa a população agradecer a Natura, agradecer o Boticário, agradecer todas as grandes empresas que estão fazendo. Antes de entregar, você já está fazendo antes de fazer, antes de cumprir aquilo que você está falando. Então, tem uma questão que eu levo, é que faça primeiro. Vamos todo mundo ajudar fazendo, né? O marketing positivo. Concordo, Luciana. É um marketing positivo, mas é marketing, né? É levar o nome da empresa. Tanto que a Natura é uma das empresas mais faladas, tem até um ranking das empresas que mais se destacaram por ajudar a população, e eu acho válido, eles estão ajudando, estão dando cesta básica, sabe, tem gente que não tinha condição nenhuma de gerar renda na pandemia, né? Eu acho fantástico isso. Mas nós, como agentes de marketing, você como professor, eu como agência, né? Nós temos a obrigação também de orientar as empresas para que elas não façam muito mais do que está sendo feito na verdade, né? Nesses casos de benevolência, de doações, eles têm que ser comunicados à população, porque senão ninguém sabe realmente que a empresa está ajudando. Fica parecendo que todo mundo está ajudando, menos aquela empresa, né? Se você não fala, ninguém sabe. Então tem esse ponto aí. Não, perfeito. E outra, as empresas elas têm que ajudar de maneira verdadeira. De maneira verdadeira, ou seja, sim, ela tem que ser da natureza dela. Né? Ela não pode, porque o consumidor forçar ajuda, né? Ele percebe quando é forçado. Eu concordo contigo. Acho que, claro, que no fundo, qualquer ajuda claro que ela é bem-vinda. As pessoas, tem muitas pessoas em situação frágil, mas o consumidor sabe quando não. Eu costumo discutir isso com a Eliane Doim, minha parceira no blog. O blog se chama Repertório Marketing Talks. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Claro, deixa tudo. E lá no blog Repertório Marketing Talks, nós temos um canal no YouTube, temos no Instagram também, Repertório Talks. É bem legal. E lá a gente discute DNA de marca. Wesley, para a empresa fazer isso, para ela ajudar em alguma coisa, tem que ter a ver com o DNA dela, com o propósito dela, sabe? Quando não tem a ver, o consumidor percebe, eles estão se aproveitando. Estão se aproveitando da crise. Essa empresa nunca fez nada e, de repente, virou uma santa. E, na verdade, soa mal, né? Soa mal. Então, é bem importante esse tipo de coisa. Legal. Carlan, eu acho que nosso tempo está acabando. Falta 5 minutos para a live se encerrar automaticamente. Automaticamente se encerra, é verdade. O Instagram, ele corta a gente, né? Sem perguntar se a gente quer parar ou não. É verdade. Eu queria te agradecer aí pela tua participação em nossa live. Eu acho que a gente falou muito assunto que muita gente vai poder conferir lá no IGTV, que nós vamos deixar gravado. Eu acho que, enfim, é muito produtivo o que a gente falou assim, para muita gente entender um pouco mais do mercado.
E a tua presença como professor, pesquisador e os etc. todos que você coloca ali no teu Instagram. Pessoal que acompanha o projeto, siga o Carlan Muniz, Carla desculpa, Muniz. Carlan Carla Muniz, Muniz. Isso. no... Podia ser Marins, né? Podia, podia. Nariz é outro Né? consultor aí. Sim, Carlan Muniz, professor de marketing da PUC do Paraná. O cara tem muito conteúdo legal nas redes sociais dele, faz muita live, toda hora tem live dele, falando muito assunto engraçado, muito assunto polêmico, muito assuntos relacionados a marketing. Eu assisti alguns ali, gostei bastante. Ah, legal. Espero que as pessoas gostem também, porque a nossa área, tecnologia, desenvolvimento e marketing estão juntas. A gente não vive um sem o outro. Sem Tá? dúvida. Não adianta eu desenvolver algo e o marketing não divulgar aquilo que eu desenvolvi. Então, a gente é ligado. Tecnologia e marketing nunca estiveram tão ligados como estão hoje. Tá Deixa certo. tuas redes sociais, teus recados, teu celular. Um beijo Eu para teus quero. amigos aí que estão te amando. Wesley, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a Mavi pelo convite feito a mim. Estou bem Sim. contente de estar aqui conversando para contribuir com as pessoas, para contribuir com vocês, né, com os conteúdos que vocês estão construindo aí para esse empresário, para ajudar nessa área. Carla Muniz, meu Instagram. E repito aí o blog Repertório Marketing Talks, porque o que a gente tem de vídeo, de podcast lá, de conteúdo, pode ajudar bastante coisa. E espero recebê-lo, Wesley. Fazer um podcast contigo no futuro, para a gente colocar lá sobre tecnologia, sobre esse cruzamento entre tecnologia e marketing. Vai ser muito legal, com certeza. Quando você e fico à quiser, disposição. marcar. Combinado. Fico à disposição. Fechado. Precisando de mim, é só chamar, Wesley. Fechado. Carla, um abraço. Obrigado Abraço. por tudo. E a gente se fala. Valeu. Até mais. Valeu, Até valeu, mais. gente. Obrigado Até pela mais, atenção. gente. Obrigado Valeu. pela audiência aí.